Olá, queridos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vai tudo bem com vocês? Meus irmãos, eu venho fazendo vários vídeos de cunho escatológico, porque eu tenho visto a necessidade de se propagar realmente a Bíblia Sagrada como ela é. Como eu já falei, o sistema teológico que predomina aqui no Brasil é o dispensacionalismo pré-tribulacionista, que prega que a igreja será arrebatada antes de começar a grande tribulação ou a grande agonia no planeta Terra. E eu tenho percebido nos vários livros, nos vários tratados pré-tribulacionistas, que para eles conseguirem este sucesso, eles têm que distorcer a Bíblia Sagrada. Eles têm que inverter a ordem das coisas. E aqui neste vídeo eu vou lhe mostrar mais uma das distorções do pré-tribulacionismo. E por que eu estou fazendo estes vídeos? Porque eu sei que a maioria das pessoas, eles não leem a Bíblia Sagrada. A maioria dos cristãos, eles não gostam, infelizmente esta é a verdade, a maioria não gostam de ler a Bíblia Sagrada. Eles confiam no que os seus líderes dizem, no que os seus pastores dizem, assim eles não leem, eles são guiados. Então é necessário uma ajuda, um auxílio, tá bom? Eu sempre estou usando este livro aqui, vou mostrar mais uma vez. Quando a trombeta soar. Respostas fidedignas a perguntas controvertidas sobre o arrebatamento. Então, este livro aqui, ele é pré-tribulacionista. E os autores, porque foram vários que compõem este livro, os autores deste livro, os escritores, todos eles são pré-tribulacionistas e escreveram para combater o pós-tribulacionismo. E aqui eu quero dizer que, infelizmente, também no Brasil são poucos os representantes pós-tribulacionistas. Entre eles nós temos o que eu consideraria e considero de fato um representante, pastor Carlos Augusto Vailate. Para mim é o melhor pós-tribulacionista que tem aqui no Brasil, porque ele é pós-tribulacionista e é pré-milenista. Então nós temos aí um representante do pós-tribulacionismo clássico, tá bom? Então, vamos aqui para a página 153. Aqui o autor ele desenvolve 10 razões para um arrebatamento pré-tribulacional. E na sexta razão, e é essa que eu quero me ater e fazer a minha crítica, eu quero que vocês prestem bem atenção como é que ele vai falar. Diz assim, as restrições morais desaparecerão quando a igreja for arrebatada, que é o título. Então vamos lá agora para a passagem que ele citará. 2 Tessalonicenses 2, 1 a 11, adverte que depois da vinda do Senhor e da nossa reunião com Ele, o homem da iniquidade, o anticristo, emergirá no cenário mundial. O ministério restringidor da igreja com sal e luz já não deterá a maré de maldade no mundo. Bom, vou ler mais uma vez e vou chamar a sua atenção. Onde é que está a distorção aqui? Eu vou ler mais uma vez e vou chamar para a Bíblia Sagrada. Vou lhe mostrar como é que os pré-tribulacionistas fazem para convencer os seus ouvintes. Eles têm que distorcerem a Bíblia Sagrada. Eles têm que inverter a ordem dos fatos. Mais uma vez a leitura. 2 Tessalonicenses 2, 1 a 11, adverte que depois da vinda do Senhor e da nossa reunião com Ele, o homem da iniquidade, anticristo, emergirá no cenário mundial. O que o pré-tribulacionismo está dizendo aqui?
que depois da vinda do Senhor e da nossa reunião com Ele, isso está escrito em 2 Tessalonicenses 2:1, o homem da iniquidade, o anticristo, emergirá no cenário mundial. O que o preste está ensinando aqui? Por vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele aqui é uma referência ao arrebatamento da igreja, o que de fato é. Ok? Eu vou analisar este discurso aqui do pré-tribulacionismo. 2 Tessalonicenses 2, 1-11, adverte que depois da vinda do Senhor e da nossa reunião com Ele, então, essa expressão, nossa reunião com Ele, é uma referência ao arrebatamento da igreja para encontrar o Senhor nos ares. Ok? Isto é ponto pacífico entre pós e pré-tribulacionismo. Depois da vinda do Senhor e da nossa reunião com Ele, o homem da iniquidade, o anticristo, emergirá no cenário mundial. O que o pré está dizendo? É que o anticristo só emergirá no cenário mundial para provocar uma grande tribulação depois que a igreja tiver sido arrebatada. Agora vamos ver se realmente esta palavra do pré-tribulacionismo confere com o que nós temos em 2 Tessalonicenses 2, 1-11. Eu vou ter que ler a passagem para vocês. Por quê? Porque que eles dizem, 2 Tessalonicenses 2, 1-11, adverte que depois da vinda do Senhor e da nossa reunião com Ele, o homem da iniquidade, o anticristo, emergirá no cenário mundial. Ele está trazendo aqui 2 Tessalonicenses 2, 1-11, e está dizendo que esta passagem ensina que a igreja será arrebatada depois antes da manifestação do anticristo. O que ele está dizendo é que a manifestação do anticristo no cenário mundial só ocorrerá depois que tiver acontecido a vinda de Cristo para arrebatar a sua igreja, para levar para o céu. Agora vejamos se é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Vamos lá. Segunda Tessalonicenses 2, vamos ler aqui. Ele citou a passagem de 2 Tessalonicenses 2, 1-11. Então vamos lá. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, então vamos destacar a vinda em questão aqui é a vinda de Jesus Cristo para reinar sobre a terra e sobre as nações por 1000 anos. Tá bom? Que fique isto bem claro. Que fique isto bem claro. E você analise aqui o meu ensino. Se você achar que eu estou distorcendo, você pode comentar, você pode retrucar, mas com base. Tá bom? Então vamos lá, irmãos que são cristãos. No que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, então volto a dizer que vinda esta, a vinda do Senhor Jesus em glória, conforme nós temos em Apocalipse 1:7. Eis que ele vem, todo o olho verá, até aqueles que o traspassaram. Quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. A reunião em questão aqui, meus irmãos, ela segue bem de perto, ligado ao momento em que a igreja é ressuscitada e os vivos são transformados, conforme diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 4, versículos 16 e 17. Depois nós, os vivos, os que serem encontrados vivos para o encontro do Senhor, seremos arrebatados com eles, com os mortos ressuscitados, a encontrar o Senhor no ar. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Esta reunião em questão aqui é a mesma reunião dos eleitos, que Mateus 24, 31 diz:
e ele enviará os seus anjos com rijo clangor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos ou eleitos dos 4 cantos da terra. Isso está também em Marcos, se não me falha a memória, 13, 27. Então, tanto Mateus como Marcos, eles falam na reunião dos eleitos ou dos escolhidos. E a reunião em questão ali é a reunião de quem? Dos eleitos ou dos escolhidos. E quem são os eleitos ou escolhidos? Nas páginas do Novo Testamento, esta expressão eleitos ou escolhidos sempre faz referência à igreja, a cristãos e nunca à nação de Israel. Atente bem, ok? Então, o que está em foco ali é a reunião da igreja, em Mateus 24, 31. O que está em foco ali é a reunião da igreja. E quero deixar bem claro que a igreja só será reunida pelos anjos. E também deixo bem claro que quem é que efetuará o arrebatamento da igreja? É Cristo? Não. São os anjos que serão enviados por Cristo para reunir a igreja dos 4 cantos da terra até as extremidades dos céus. A isso nós chamamos de arrebatamento, para encontrar o Senhor nos ares. Quem é que conduzirá a igreja? Os anjos. As miríades de anjos são os anjos que arrebatarão a igreja. São os anjos que levarão a igreja a encontrar o Senhor nos ares. Tá bom, meu irmão? Então, quando é que acontecerá esta reunião da igreja auxiliada pelos anjos? Após a tribulação. É somente após ter acontecido a grande tribulação sobre os habitantes da terra, somente depois da tribulação. Você pode ler lá em Mateus 24. Eu vou citar aqui de memória para você, Mateus 24, 29 e 31, que diz, ó, depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão sobre a terra, as potências do céu serão abaladas. Então se verá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. Então aparecerá no céu, ou melhor, eu já citei. Então ele enviará os seus anjos, somente depois que tiver passado a grande tribulação, que tiver tido lugar os sinais cósmicos no céu, na lua e nas estrelas, é somente depois disso que acontece. É somente depois disso que a igreja ela é reunida dos 4 cantos da terra para o encontro do Senhor nos ares. Então vamos lá, Mateus 24, 31. Ele enviará os seus anjos, ele que em Cristo, ele enviará os seus anjos com rijo clangor de trombeta. E esses anjos ajuntarão seus escolhidos, escolhido quem? De Cristo, que é a igreja, dos 4 ventos, das extremidades da terra até a extremidade dos céus. Aqui nós temos o que Paulo chama de a nossa reunião com ele. Então eu tenho que ser muito claro na explicação, eu tenho que fazer uma exegese sadia para que eu possa mostrar para vocês a deturpação que faz os pré-tribulacionistas. Então, no livro aqui, na sua 6ª argumentação, porque o arrebatamento tem que ser pré-tribulacional, ele adverte, ele diz o quê? 2 Tessalonicenses 2:11 adverte que depois da vinda do Senhor e da nossa reunião com ele, que é o arrebatamento, é que o homem da iniquidade, o anticristo, emergirá no cenário mundial. E eu estou mostrando para você que não, eu vou lhe mostrar como o anticristo, ele surgirá no cenário mundial para promover a maior perseguição de todas contra os justos. Ele emergirá antes que a igreja seja arrebatada e não depois, conforme diz o pré-tribulacionismo. Então vamos lá. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele, nós vos exortamos, aqui Paulo não estava só,
que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor Jesus Cristo. Algumas traduções dizem, supondo esteja próximo o dia do Senhor. E aqui diz o dia do Senhor, mas outras versões dizem o dia do Senhor Jesus. Vamos lá, eu quero apenas mostrar para você que o pré-tribulacionismo inverteu as coisas, ok? Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto o quê? Porque quando Paulo fala isto, o que ele tem em mente? Quando ele se expressa assim, porque isto diz respeito ao que Paulo disse aqui no versículo 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Isto diz respeito à vinda do Senhor seguida, veja bem, está falando, isto refere-se à vinda do Senhor seguido da nossa reunião com Ele, ou seja, do arrebatamento da igreja. Então, isto abrange vinda do Senhor, primeiro, arrebatamento da igreja, segundo, tá bom? Isto, ou seja, a vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto, ou seja, a vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele, não acontecerá sem que primeiro, não acontecerá. Ouça bem, a vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele, que é o arrebatamento dos santos para encontrá-lo no ar, isto não acontecerá, ou seja, o arrebatamento da igreja não acontecerá sem que antes venha a apostasia. Está aqui escrito, irmão. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto, ou seja, o arrebatamento da igreja para encontrar o Senhor nos ares, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Note bem que sem que primeiro venha a apostasia. Os pré-tribulacionistas, no seu desespero, eu chamo de desespero, muitos deles, isso está se tornando cada vez mais comum, inclusive neste livro aqui, quando a trombeta soar, defende que esta palavra apostasia aqui em questão é uma alusão ao arrebatamento da igreja. Veja a que nível chegou o desespero do pré-tribulacionismo. Ora, a apostasia aqui, meus irmãos, em questão, como em toda a Bíblia Sagrada, e você pode pegar do Antigo ao Novo Testamento, a apostasia nunca é usada para arrebatamento da igreja. A apostasia é 98%, aqui eu vou lhe dizer, 98% onde ocorre a palavra apostasia sempre se refere ao declínio da fé, ao abandono da fé. Então, a apostasia aqui em questão diz respeito ao abandono da fé na pessoa de Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo é que o arrebatamento da igreja não acontecerá, ou a vinda de Cristo seguida do arrebatamento da igreja não acontecerá sem que primeiro aconteça a apostasia na igreja, ou seja, sem que primeiro muitos irmãos caiam na fé, apostatem da fé, neguem a Jesus Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Um uso da palavra apostasia, que eu vou lhe dar só um aqui, onde eu quero provar para você que apostasia significa abandono da fé, você pode ler em 1 Timóteo 4, 1 e Atos 21, 21. 1 Timóteo 4, 1 e Atos 21, 21. São dois exemplos onde a palavra apostasia significa abandono da fé. Ok? Isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Então, Paulo aqui já está deixando bem claro, irmãos, que o arrebatamento da igreja, que acontece
imediatamente depois da vinda de Cristo, em glória, não terá lugar sem que primeiro venha a apostasia. Ok? Sem que primeiro venha a apostasia. Segundo, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então você vê que aqui no livro, o pré-tribulacionismo prega que a vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele só acontecerá, veja bem, ou melhor, a manifestação do anticristo, a grande tribulação, de acordo com o pré-tribulacionismo, acontecerá depois da vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele. Ou seja, é necessário, segundo o pré-tribulacionismo, interpretando erroneamente esta passagem, é necessário que a igreja primeiro seja arrebatada para os céus, antes da grande tribulação e antes da manifestação do anticristo. Então, queridos, eu estou mostrando aqui a falácia do pré-tribulacionismo em distorcer o apóstolo Paulo. Vou ler mais uma vez. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto já falei, vinda de Cristo e a nossa reunião com Ele, que é o arrebatamento, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, que é o declínio da fé dentro da igreja, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. O que se opõe se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordeis de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos estas coisas? Agora, irmãos, prestem bem atenção. Prestai bem atenção no que eu vou dizer. Eu tenho como regra de exegese isso bem aqui. Quando vai se interpretar, você tem que partir do que está claro. Se acerca de um assunto, conforme nós temos aqui, tem algum ponto controvertido ou obscuro, então, se eu quero saber quando é que a igreja vai ser arrebatada, se eu quero saber quando é que Cristo vem, se é antes da manifestação do anticristo ou é depois, veja bem, se eu quero saber o tempo do arrebatamento da igreja para encontrar o Senhor, quando é que isso vai acontecer? É antes da manifestação do anticristo ou é depois? O que eu tenho que fazer? Eu não tenho que ler 2 Tessalonicenses 2 e versículos 6 e 7. Por que, professor? Porque estes versículos eles são controvertidos, são obscuros. Aquele que detém a manifestação do anticristo não está declarado quem é. O máximo que nós podemos dizer é que é uma força boa, é que é algo positivo que está detendo a manifestação do anticristo. Mas qualquer posição que eu tomar, se eu disser aquele que está detendo a manifestação do anticristo é o Espírito Santo, eu estou especulando. Se eu disser é a igreja que está detendo, eu estou especulando. Se eu disser é o Império Romano que está detendo a manifestação do anticristo, eu estou especulando. Se eu disser é o próprio diabo que está detendo a manifestação do anticristo, eu estou especulando. Qualquer candidato que eu eleger para identificar com aquele que está detendo a manifestação do anticristo não passa de uma especulação. Isso não quer dizer que uma dessas especulações não venha a ser verdade. Mas o que eu quero lhe dizer é que, antes de descobrirmos a verdade, nós passamos por uma especulação. Então, como é que eu faço para saber se a igreja vai ou não vai passar pela grande tribulação? Se a igreja vai ou não vai enfrentar o anticristo? Eu tenho que tomar como base o relato claro de Paulo. Então, onde é que Paulo é claro sobre essa questão?
não é em 2 Tessalonicenses 2, 6 e 7. Onde Paulo é claro sobre essa questão é onde eu já li aqui, onde ele diz aqui, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto, ou seja, a vinda de Cristo e nossa reunião com ele, não acontecerá sem que venha a primeira apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Está bem aqui, Paulo já deixou bem claro que a igreja conhecerá o anticristo e que a igreja passará pela grande tribulação. Por quê? Porque o anticristo, ele provocará isso, a grande tribulação contra a igreja. Então, isso aqui já está claro. Então, tudo que Paulo disser daqui para diante tem que ser interpretado à luz do que ele já falou. Tudo que Paulo disser, o que envolve igreja e grande tribulação, o anticristo, tem que ser interpretado pela sua clareza. Se eu disser que 1 Tessalonicenses 2, 6, 7, se eu disser assim, aquele que está detendo é o anticristo, mas ele, ou melhor, aquele que está detendo o anticristo é o Espírito Santo, mas quando o Espírito Santo ser tirado da terra para o céu, juntamente com a igreja, aí é que o anticristo vai se manifestar, aí é que vai acontecer a grande tribulação. Se eu disser desse jeito, eu estou colocando Paulo contra Paulo. Vamos lá. 1 Tessalonicenses 2, versículos 6 e 7. E agora sabeis o que o detém. Bom, os escritores lá, ou melhor, os destinatários, eles sabiam. Mas eu e você, nós não sabemos. Nós podemos especular. Eu sou favorável que aquele que está detendo aqui é o Espírito Santo. Eu sou favorável a essa interpretação. E agora, sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. O que Paulo está dizendo aqui? Que alguém está detendo a manifestação do anticristo. E eu sou favorável que este alguém seja o Espírito Santo. Versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, ou seja, já está em ação, e aguarda somente que seja afastado, ou seja, removido aquele que agora o detém. O que Paulo está dizendo? Que existe um que está detendo a manifestação do anticristo. Ou seja, o anticristo ainda não se manifestou. Na teologia de Paulo ele diz, o anticristo não se manifestou porque há um poder, alguém que está detendo a aparição dele. E quando é que o anticristo vai ser manifestado? É quando aquele que está o detendo ser retirado do meio, ser removido. Ora, meus irmãos, é exatamente neste ponto que os irmãos pré-tribulacionistas dizem que está em foco o arrebatamento da igreja com o Espírito Santo para o céu antes da manifestação do anticristo. Primeiro, vamos ser honestos, onde é que Paulo está dizendo aqui que o Espírito Santo e a igreja serão removidos da terra para o céu? Onde é? Vamos ser honestos. Onde é? Eu vou fazer a leitura aqui. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e agora somente que seja afastado. Afastado para onde? Afastado para onde? Se eu disser afastado para o céu, eu estou lendo demais. Paulo aqui não está dizendo, seja quem for aquele que está detendo a manifestação do anticristo, quando chegar o momento dele ser afastado ou removido, Paulo só diz isso, mas Paulo não está dizendo que ele será removido para o céu. Não está dizendo. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e agora somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, meus queridos, uma coisa eu lhe digo, com base no versículo 8 aqui, e no que Paulo disse, isto não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Se eu junto estas duas passagens, vou ler mais uma vez o versículo 8, o que vai dar? Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca. Ou seja, quando o detentor for afastado, tirado do meio, mas aqui Paulo não está dizendo que
será via um arrebatamento para o céu, mas quando este detentor for retirado, quando ele sair do meio, então o anticristo será revelado. E por que eu sei que aqui não está em foco o arrebatamento da igreja antes da manifestação do anticristo? Por que eu sei, meus irmãos? É porque Paulo já deixou isso bem claro, que a igreja, ela enfrentará o anticristo. Eu vou ler mais uma vez, ó. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, vinda número 1, e a nossa reunião, arrebatamento número 2, veja que o arrebatamento não precede a vinda, é o contrário. A vinda é que vem antes do arrebatamento. Com ele, nós vos exortamos a que não vos demovais facilmente da vossa mente, com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Versículo 3, para chamar sua atenção. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto, ou seja, a vinda de Cristo e a nossa reunião com Ele, não acontecerá, o que Paulo está dizendo, sem que antes venha a apostasia e seja manifestado o homem do pecado, o filho da perdição. Então, o que Paulo está deixando bem claro aqui é que o anticristo ele só se manifesta, ou melhor, que o anticristo, veja bem, o que Paulo está dizendo é que o anticristo ele não se manifestará, a apostasia não acontecerá e a vinda do anticristo, a manifestação do anticristo não acontecerá. Quando é que o anticristo se manifestará? Quando for retirado daquele que está detendo. Mas veja que Paulo diz claramente, porque isto não acontecerá, isto que, a vinda de Cristo, a nossa reunião com Ele, não acontecerá sem que antes venha a apostasia e seja manifestado o homem do pecado, filho da perdição. Está bem aqui, Paulo está deixando bem claro que a igreja conhecerá o anticristo, que a igreja enfrentará a grande tribulação, porque o anticristo, ele quando se manifestará, ele provocará uma grande perseguição contra a igreja. E Paulo está dizendo, ninguém vos engane, porque a vinda de Cristo e a nossa reunião com Ele não acontecerá sem que antes venha a apostasia e seja manifestado o filho da perdição. E por que Paulo disse isso? É porque estavam pregando lá na igreja de Tessalônica que a vinda de Cristo já estava próximo, que a nossa reunião já estava para chegar, ou seja, que o arrebatamento da igreja prestes aconteceria. E Paulo foi obrigado a corrigir esse pensamento, disse negativo. A vinda de Cristo e a nossa reunião com Ele não acontecerá logo, não acontecerá hoje, não acontecerá já. E Paulo diz, primeiro é necessário que venha a apostasia e depois se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Somente quando acontecer estas duas coisas, Paulo diz, apostasia e se revelar o homem do pecado, o filho da perdição, é que Cristo volta e se dá a nossa reunião com Ele no ar, ou nos ares. Somente é assim, meus irmãos, que acontece. É isso que Paulo está dizendo. Então, Paulo deixou bem claro isso. Então, eu volto a dizer para você, o sistema pré-tribulacionista é um sistema que distorce a Bíblia Sagrada. Não estou condenando a fé de ninguém, eu chamo até eles de meus irmãos, e eles são meus irmãos. Os pré-tribulacionistas, eles são meus irmãos. Ok? Agora, que o sistema pré-tribulacionista é um sistema desonesto e que distorce descaradamente a Bíblia Sagrada, isso eu não posso negar. Vou ler mais uma vez para nós fecharmos o vídeo. 2 Tessalonicenses 2, 1 a 11, adverte que depois da vinda do Senhor e da nossa reunião com Ele, o homem da iniquidade, o anticristo, emergirá no cenário mundial. É o contrário, meu irmão. É o contrário. O que vem depois aqui é exatamente a vinda de Cristo e a nossa reunião com Ele. Você sabe, para ele ser honesto, ele teria que ter dito de jeito aqui,
Segundo Tessalonicenses 2, 1 a 11, adverte que depois da vinda do anticristo, para ele ser honesto, ele tinha que ter lido assim, depois da apostasia e da manifestação do anticristo, é que Cristo virá e se dará a nossa reunião com ele. A leitura correta seria esta, e não o contrário, conforme ele coloca aqui. Então eu estou fazendo questão de mostrar para vocês. Ainda vou mostrar aqui a página para você não pensar que eu estou distorcendo. Tá bem aí, ó. Tá bem? Você viu? Então, isso aqui é o esquema pré-tribulacionista. O pré-tribulacionismo, ele trabalha com este método de distorcer a palavra de Deus. Ora, qual é? Eu vou só relembrar aqui. Entre arrebatamento e vinda de Cristo, o que acontece primeiro? A Bíblia mostra que primeiro Cristo sai do céu. Em seguida, Cristo envia os seus anjos para reunir os seus eleitos, que é a igreja dos quatro cantos da terra. Então, o que nós temos aí na ordem? Primeiro, a vinda de Cristo e depois o arrebatamento, que está ligado à vinda de Cristo. Mas os pré-tribulacionistas, eles distorcem a ordem, eles colocam primeiro arrebatamento da igreja, depois a vinda de Cristo. Por que eles fazem isso? Para que eles possam injetar 7 anos da grande tribulação entre arrebatamento da igreja e segunda vinda de Cristo. Você percebeu aí a distorção? Mas veja que a Bíblia Sagrada, em todas as ocorrências, na Bíblia Sagrada que você vai encontrar uma alusão à vinda de Cristo e ao arrebatamento da igreja, sempre você vai encontrar nesta ordem: vinda de Cristo, seguida do arrebatamento, e não o contrário, arrebatamento e depois vinda. Primeiro é vinda, depois arrebatamento. Não arrebatamento e depois vinda, conforme de forma errônea ensinam os pré-tribulacionistas. Se você gostou deste vídeo, eu gostaria que você desse um like, ok? Tá bom? Um joinha. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal. Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe agora e para todo sempre. Amém.